Olá, pessoal! Retornando aqui nesse bloco, vamos retornar nossos estudos e agora vamos conversar um pouquinho, vamos abordar sobre os direitos humanos na Constituição Federal, as previsões que temos, né, de direitos humanos dentro da Constituição. Para iniciar, pessoal, é importante que vocês recordem um pouquinho o que aprenderam lá em Constitucional. Lembrar um pouquinho sobre os princípios que regem o Brasil nas relações internacionais, previstos no artigo 4º da Constituição. Né? Vocês podem até abrir a Constituição e acompanhar comigo a leitura, mas eu trouxe aí para vocês no slide o conteúdo desse artigo, né? Do artigo 4º. Por que, prof? É importante a gente saber um pouquinho sobre esse artigo aqui nos direitos humanos, já que ele é uma matéria constitucional. Porque ele traz os princípios, entre os seus princípios que regem as relações do Brasil no âmbito internacional, é a prevalência dos direitos humanos. Está aí previsto no inciso 2º. Então, pessoal, é muito importante saber um pouquinho sobre esse artigo e esse inciso. Primeiro, pessoal, é importante também vocês saberem que o artigo 4º, ele veio de forma inédita na Constituição de 88. Não houve uma previsão semelhante nas constituições passadas. Ele é uma inovação na Constituição Federal de 88. Não houve, né, ou nas constituições passadas, alguma previsão semelhante sobre princípios que regem o Brasil no palco internacional. Outro ponto importante, que é mais importante aqui para a nossa matéria, é justamente a previsão do inciso 2, né, que está aí no slide para vocês, prevalência dos direitos humanos. Por quê, prof? Porque ele estabelece justamente isso, a prevalência dos direitos humanos como uma política externa, não só uma política interna. Com isso, ao se relacionar com os países, o Brasil deve sempre considerar e respeitar os direitos humanos, o que demonstra que os direitos humanos não são apenas uma ideia interna, olha, é uma política externa, é um guia que orienta como o Brasil vai atuar, como o país vai atuar no mundo, ok? Outro ponto importante sobre os direitos humanos na Constituição Federal é a previsão do artigo 5º, parágrafo 1º e 2º da Constituição. Por que é importante, prof, estudar isso aqui em direitos humanos? Já que eu já vi isso, provavelmente, em direito constitucional. É importante para entender o que a doutrina traz sobre a hierarquia dos tratados de direitos humanos. Olha só. A previsão está aí para vocês nos slides. Passei um pouquinho aqui os slides, deixa eu voltar. Isso. A previsão aí do parágrafo 1º e do parágrafo 2º do artigo 5º reforça que os direitos humanos têm um lugar especial no ordenamento jurídico. Tanto que o parágrafo 2º trata o que a doutrina chamou da primazia dos direitos humanos, pois os direitos e garantias dos direitos humanos não são excluídos por outros previstos no tratados. Primeiro, os direitos e garantias fundamentais, já acabo confundindo um pouco. Os direitos e garantias fundamentais que estão previstos na Constituição não excluem outros previstos em tratados internacionais que o Brasil faça parte. Então, há uma junção, tanto os direitos fundamentais previstos na Constituição são de extrema importância para a proteção da pessoa humana, quanto os direitos previstos em tratados internacionais que o Brasil faz parte. Ou seja, os direitos humanos não são apenas uma norma comum, né? É uma norma importante no palco, para garantir mais direitos de proteção da pessoa humana, ok? Pessoal, outro ponto importante é a previsão do parágrafo 3º. Olha só, vou até acompanhar vocês na leitura aqui deste parágrafo. Acompanhem comigo. Os tratados e convenções internacionais sobre os direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos respectivos membros
são equivalentes a emendas constitucionais. Pessoal, inclusive até incluí aí para vocês nos slides, esse parágrafo terceiro, ele não é uma norma originária. Ele não estava previsto na Constituição desde a sua edição em 1988. Ele foi incluído depois, somente em 2004, pela Emenda Constitucional 45. Tá, mas a previsão dele é que, se um tratado internacional sobre direitos humanos for aprovado com quórum de emenda constitucional, ele tem status de emenda constitucional. Inclusive, coloquei aí essa informação para vocês nos slides, entre parênteses, status de emenda constitucional. Beleza, mas e antes, prof? E antes dessa previsão, já que ela só foi incluída em 2004? Pessoal, antes da emenda constitucional 45, havia uma discussão, havia um entendimento, na verdade, na doutrina, de que os tratados internacionais, todos os tratados internacionais, na verdade, né? Não só de direitos humanos, mas essa ideia também incluía os tratados de direitos humanos. Eles têm natureza de lei ordinária. Então, de forma geral, os tratados internacionais sobre qualquer matéria, inclusive direitos humanos, têm natureza de lei ordinária. Mas, mesmo assim, já havia alguns doutrinadores, mesmo antes da emenda constitucional 45, que reconhecia que os direitos humanos servem pelo menos como fonte de direitos implícitos, orientando a interpretação das normas e garantindo o respeito à dignidade, à liberdade e à igualdade prevalecem em todas as situações. O que a emenda constitucional 45 fez, acrescentando ao artigo 5º, parágrafo 3º, foi permitir que tratados internacionais de direitos humanos, depois de aprovados pelo Congresso Nacional com quórum de emenda, ou seja, 2 turnos, e com pelo menos 3/5 de voto em cada casa, passam a ter o mesmo valor que a emenda constitucional. Ou seja, o que significa, prof? Então, significa que os tratados se tornam normas de altíssima hierarquia no Brasil, porque, olha só, tem status de emenda constitucional, reforçando a proteção dos direitos humanos e garantindo que sejam respeitados de forma prioritária por todas as outras leis, já que ela tem status de emenda constitucional. Beleza? Você deve estar se perguntando assim, prof, mas antes dessa emenda constitucional, já havia tratados de direitos internacionais de direitos humanos? Já havia tratados, né, internacionais de direitos humanos no Brasil? Sim, inclusive, eles foram aprovados com quórum, que não foram aprovados com quórum de emenda. E aí, qual que é a natureza deles? Sim, pessoal, há tratados internacionais de direitos humanos que foram aprovados, que foram internalizados, né, no ordenamento jurídico brasileiro antes dessa emenda. Um exemplo deles é a Convenção Americana de Direitos Humanos. É um exemplo de tratado que foi incluído no ordenamento antes da emenda 45. Ela foi internalizada no Brasil em 1992, bem antes da emenda constitucional 45, que é de 2004. Tá. E quanto à natureza dessa convenção, que é uma convenção essencialmente de direitos humanos? Quanto à natureza, pessoal, a doutrina diverge sobre esses tratados. A doutrina diverge sobre esses tratados. Se teriam ou não status equivalentes ao de emenda da Constituição. Alguns defendiam que sim, que em razão do conteúdo previsto no parágrafo 2º, lembra que a gente viu? Vou voltar aqui para vocês, ó. Em razão do conteúdo previsto no parágrafo 2º, que teria sim natureza de, deixa eu voltar aqui, natureza de emenda constitucional, teria natureza de norma constitucional, em razão do conteúdo do parágrafo 2º. Olha só, não excluem os direitos previstos nos tratados internacionais, ok? E outros doutrinadores defendiam a natureza de lei ordinária. Para resolver isso, o STF teve que entrar no meio, teve que entrar na discussão e bater o martelo e decidir. Então, a STF resolveu essa questão de forma prática, no julgamento de um caso sobre a prisão civil do depositário infiel. A prisão civil do depositário infiel, ela era regulada pelo Decreto-Lei 911, Decreto-Lei 911, mas ela contrariava o conteúdo da Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1992, que já estava vigente no Brasil antes, lembra? Da emenda constitucional 45. Ok, prof. E o que o STF decidiu?
O STF, pessoal, concluiu que o Tratado Internacional de Direitos Humanos tem força de norma supralegal. Ok, prof, entendi. Mas o que isso significa? Significa, pessoal, vamos lá, que os tratados de direitos humanos estão acima da lei ordinária, já que ele tem um status supralegal. Então, acima das leis. E assim, não pode, assim, eles suspendem, olha, só tem uma lei ordinária aqui, e um tratado internacional de direitos humanos acima dessa lei, então ele suspende, ele para a aplicação de todas as leis que estão aqui abaixo, que o contrariem. Mas não é o Tratado de Direitos Humanos que está aqui acima das leis, ele não é hierarquicamente superior à Constituição, pois ele está abaixo da Constituição. Ou seja, ele não pode modificar ou revogar dispositivos constitucionais. Por consequência, pessoal, qualquer lei ordinária precisa ser compatível tanto com o Tratado de Direitos Humanos quanto com as normas constitucionais. A doutrina, inclusive, chamou essa compatibilidade, previsão de compatibilidade, tem que estar compatível tanto com a Constituição quanto com o Tratado de Direitos Humanos, de dupla compatibilidade. Então, eu tenho que a lei ela deve ser compatível tanto com a Constituição quanto com tratados de direitos humanos. Então, pessoal, em resumo, de tudo que a gente conversou aqui. Tratado de Direitos Humanos, tá aí no slide para vocês. Aprovados com quórum de emenda, tem a mesma força que lei em comum. Então, aprovados com quórum de lei. Então, vamos lá. Os tratados internacionais, coloquei no slide para vocês. Com quórum de lei ordinária, ele tem status supralegal. Tratados internacionais de direitos humanos aprovados com quórum de emendas, ou seja, 2 turnos de votação, e aprovado por 3/5 dos membros, status de emenda constitucional. Ok, prof. Essa emenda constitucional 45 é de 2004, e depois disso foram aprovados vários outros tratados internacionais de direitos humanos. Teve algum, prof, que foi aprovado com quórum de emenda? Teve sim, pessoal. Temos hoje, atualmente, né, que eu estou gravando aqui a aula para vocês, temos 4 convenções internacionais de direitos humanos que têm status de emendas constitucionais. Quais são elas? A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o seu protocolo facultativo, o Tratado de Marrakech, que é um tratado que fala sobre acesso a obras para pessoas com deficiência visual, né? Então, os 3 primeiros tratados falam praticamente sobre os direitos da pessoa com deficiência, e a Convenção Interamericana contra o Racismo, Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. Esses são os tratados que atualmente, né, foram aprovados e têm status de quórum de emenda constitucional. Beleza, pessoal? Outro tema importante de direitos humanos tratado no corpo da Constituição Federal é o chamado incidente de deslocamento de competência. Ele está previsto no artigo 109 da Constituição, nos incisos 5A, parágrafos 5º, e no parágrafo 5º da Constituição Federal. 5A, porque ele também não é uma norma originária, ele foi incluído depois, também com a emenda constitucional 45. Não foi previsto de forma originária. Pessoal, esse instituto, ele decorre do dever internacional do Estado de estabelecer recursos internos e eficazes e de duração razoável para os direitos humanos, ok? Por que isso, prof? Não estou entendendo nada. Como assim? Me explica melhor. Pessoal, no direito internacional, é o Estado Federal, é o Brasil União, que é visto como um todo único. Isso significa que é a União que pode ser responsabilizada internacionalmente por violação de direitos humanos, mesmo que a falha tenha ocorrido por ação ou omissão de um Estado membro da Federação. Por exemplo, vamos supor que o Estado de Minas Gerais está violando direitos humanos das pessoas privadas de liberdade. É ele que vai responder perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, por exemplo? Não é o Estado de Minas Gerais que vai ser processado e eventualmente ser responsabilizado pela Corte.
Não, é a União Brasil que pode ser responsabilizada. E essa responsabilização decorre da obrigação assumida pelo Brasil ao Brasil, que vai lá nas reuniões, que participa, que assina, que ratifica e que incorpora um Tratado Internacional de Direitos Humanos. Então, é o Brasil que tem que garantir recursos internos eficazes e céleres para a proteção dos direitos humanos, pois é ele quem se compromete perante um órgão internacional. Não é o Estado de Minas Gerais, não é o Estado do Rio de Janeiro, é o Brasil União, a República Federativa do Brasil, que se compromete perante o cenário internacional. Por isso, a União Federal, e não os estados, e não os municípios, é quem deve representar o Brasil nos tribunais internacionais, apresentar a defesa e adotar medidas para cumprir as decisões. Pessoal, uma nota de curiosidade aqui para vocês. Existem vários mecanismos que permitem à União de agir quando há violação de direitos humanos. A intervenção federal, por exemplo, é um exemplo delas. Né? Pois é possível, se vocês abrirem lá no artigo 34 da Constituição e ler, vocês vão ver que é possível a intervenção federal para assegurar a observância dos direitos das pessoas, o direito da pessoa humana. Né? Está previsto no artigo 34, inciso 7º, se eu não me engano. É possível também, por exemplo, a atuação da Polícia Federal, essa atuação está prevista, está autorizada pela Lei 10.446 de 2002, em casos de crimes normalmente estaduais. É possível, por exemplo, a atuação também da Polícia Federal nessa questão, para garantir também a aplicação e a observância dos direitos humanos. Pessoal, o incidente de deslocamento de competência, o que é? Tá, prof, eu entendi que ele é para poder, para a União, garantir a aplicabilidade, garantir a eficiência dos direitos humanos dentro do seu território. Mas o que é isso, pessoal? O incidente de deslocamento de competência, ele transfere um caso que estava na Justiça Estadual, o caso estava sendo investigado, estava sendo processado na Justiça Estadual, para a Justiça Federal. Inclusive, a doutrina chama de federalização, né, do processo, de federalização de um inquérito, por exemplo. Em resumo, o Brasil, então, em resumo de tudo que eu falei até agora, pessoal, o Brasil, como sujeito único de direito internacional, não pode usar a divisão de competências internas como desculpa para descumprir obrigações de direitos humanos. Né? Inclusive, tem essa previsão de incidente de deslocamento de competência, se caso a União quiser evitar uma futura responsabilização no cenário internacional. Tá, prof, entendi. Esse incidente de deslocamento de competência, ele vai transferir uma investigação, um processamento para a Justiça Federal. Tá, mas o que é? Como que isso acontece? Pessoal, vocês precisam ter em mente que o IDC ele é uma medida processual, beleza? É uma medida processual, por meio do qual se autoriza que o Procurador-Geral da República proponha ao STJ que uma apuração que inicialmente era da Justiça Estadual seja deslocada, ela seja levada para a Justiça Federal, nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados de direitos humanos, do quais o Brasil seja parte. Essa previsão está aí expressa no parágrafo 5º do artigo 109. Está aí, inclusive, destaquei para vocês as informações mais relevantes. Dessas informações destacadas para vocês aí nos slides, o que a gente tem que ter em mente? Eu quero que vocês anotem no caderninho de vocês, que é importante vocês saberem para responder questões da OAB. Legitimidade exclusiva de propositura do Procurador-Geral da República. Quem pode propor o incidente de deslocamento de competência? Somente o Procurador-Geral da República. O governador do estado pode? Não, não pode. A vítima pode? Não, não pode. A legitimidade é exclusiva do Procurador-Geral da República, ok? Só ele pode propor. Há a possibilidade de fazer algumas solicitações, né? A própria vítima pode solicitar o Procurador-Geral da República, mas é a critério dele, na discricionariedade dele, claro, se tem seus requisitos, todos, né, previstos aí no parágrafo 5º, de propor o IDC. Outra informação que está aí para vocês destacar, e vocês vão anotar no caderninho, competência privativa do STJ. A quem compete
reconhecer e decidir o IDC, STJ. É o STF, vai vir questões tentando confundir vocês colocar. Compete ao STF? Não. Competência privativa do STJ para conhecer e decidir o IDC. Cabe recurso para o STF, o recurso extraordinário. Mas quem tem competência para conhecer e decidir? STJ. Pode ser, pessoal, tanto de matéria civil ou criminal. Não precisa ser necessariamente um crime. Na maioria das vezes, a maioria dos IDCs já decididos foram sobre matéria criminal. Mas pode ser tanto de matéria civil ou criminal, bem como de qualquer espécie de direitos humanos. Abarca todas as gerações de direitos humanos, desde a que se referem tanto de primeira geração quanto de segunda, mas essas violações têm que ser casos de grave violações de direitos humanos. Pessoal, outra coisa também, outra informação importante, vocês vão anotar aí no caderninho. O deslocamento ele pode ocorrer na fase pré-processual, exemplo, no inquérito policial ou no inquérito civil público, ou já na fase processual, né? Então, ele pode ser tanto pré-processual durante as investigações, quanto na fase processual propriamente dita. Pessoal, o IDC, ele tem, aqui ó, já passei aqui os slides para vocês verem que a competência, as informações que eu já passei para vocês, né? Competência exclusiva do Procurador-Geral da República, competência privativa, legitimidade exclusiva do Procurador-Geral da República e competência privativa do STJ, beleza? E que o deslocamento pode ocorrer tanto na fase pré-processual quanto na fase processual. Pessoal, o IDC, ele tem, por finalidade, garantir o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados de direitos internacionais celebrado pelo Brasil, né? E para isso, ele fixa a competência da Justiça Federal e do Ministério Público Federal para atuar no feito deslocado. Então, resumindo tudo que foi dito aqui na aula, né? Competência. Vamos lá. Anotem no caderno, isso é muito importante. A gente vai resolver algumas questões aqui que vocês vão ver, que é super, super importante. Legitimidade exclusiva do Procurador-Geral da República, competência privativa do STJ, grave violações de direitos humanos, qualquer matéria civil criminal, mas desde que tenha ocorrido grave violações de direitos humanos, e o deslocamento pode ocorrer na fase pré-processual ou processual. Vai deslocar um processo, um inquérito, uma investigação da competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Ok, pessoal? Aqui, ó, voltando, né? Nos slides, grave violação de direitos humanos e a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações internacionais, de obrigações decorrentes de tratados internacionais. Essas informações são de relevância, de extrema relevância para vocês. Olha só como é importante saber esses pontos que eu deixei bem frisados, que eu pedi para vocês anotarem aí no caderno. Vamos resolver aqui uma questão da FGV de 2024, olha, fresca, né? Do ano passado aí, para vocês. Acompanhem comigo aí nos slides. O STJ transfere para a Justiça Federal a apuração de mortes dos líderes, a pedido da Procuradoria-Geral, então tá certo, STJ, a pedido da Procuradoria-Geral, a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, determinou a transferência para a Justiça Federal de 6 inquéritos relativos a crimes hediondos praticados contra líderes, trabalhadores rurais e outras pessoas denunciadas, Tá, notícias de 25 do site do STJ, beleza. A notícia acima, informada no site do STJ, diz respeito a um instituto exclusivo para a proteção de direitos humanos previsto na Constituição Federal. Então, vamos voltar na notícia, porque a notícia é importante para resolver a questão. Beleza? Ó, STJ transfere para a Justiça Federal a apuração de mortes de líderes a pedido da Procuradoria-Geral da República. Então, legitimidade exclusiva do Procurador-Geral, competência privativa do STJ, retiro da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Qual que é esse instituto? É isso que a questão está perguntando. Qual é o instituto? Alternativa correta, olha aí, ó, se vocês olharem nas alternativas, a alternativa correta é a alternativa
B, incidente de deslocamento de competência. Beleza? Outra questão. Uma questão também foi cobrada, olha só, um pouquinho mais antiga, mas mesmo assim atualíssima, de 2015, cobrada pela FGV. O STJ decidiu em 10 de 2014 que uma causa relativa à violação de direitos humanos deve passar para a Justiça da Justiça Estadual para a Justiça Federal, configurando, nesse caso já até trouxe, né, falando o que é o chamado incidente de deslocamento de competência. A causa trata de desaparecimento de 3 moradores de rua e da suspeita de tortura contra 4 indivíduos. Desde a promulgação da Emenda Constitucional 45 em 2004, essa é a terceira vez que o STJ admite o incidente de deslocamento de competência. De acordo com o que está expressamente previsto na Constituição Federal, a finalidade desse incidente é olha, a finalidade, lembra? Vou até voltar o slide aqui para vocês olharem. Vamos voltar lá. Requisitos. A finalidade, olha só, o segundo tópico, a finalidade de assegurar o cumprimento pelo Brasil de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos. Então, vamos voltar lá para a questão, que é essa a informação que a questão está pedindo. Então, a finalidade desse incidente é o de garantir direito ao acesso à justiça? Tá, pessoal, o acesso à justiça, ele é sim um direito humano, mas não é só essa a finalidade, né? Alternativa B, assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados nacionais de direitos humanos, quais o Brasil seja parte? Sim, perfeito. Virou ipsilíteres do que está previsto na Constituição. C, combater a morosidade dos órgãos da administração pública e do Poder Judiciário? Não é essa a finalidade. A finalidade que a gente acabou de ver. Cumprimento das obrigações decorrentes de tratados internacionais. E combater a corrupção entre entes públicos dos Estados do Distrito Federal? Não. Acabamos de ver, né? Assegurar o cumprimento das obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte. É essa a finalidade do incidente de deslocamento de competência. Não esquecer, tá vendo? É muito importante. Anotem no caderninho de vocês esses pontos dos slides aqui, olha, elementos principais, eu quero que vocês deixem anotadinho, façam um post-it, cola na porta da geladeira, toda vez que vocês forem abrir a geladeira, vocês vão olhar isso aqui. Legitimidade exclusiva de propositura do Procurador-Geral da República, competência privativa do STJ, abrangência civil e criminal, o deslocamento tanto na fase pré-processual quanto na fase processual, relações com cumprimentos decorrentes, que é a finalidade que a gente vai ver, fixa a competência da Justiça Federal e do Ministério Público Federal, grave violação, grave, essa palavra tem que ter nas alternativas também, quando vocês forem resolver questões, violação de direitos humanos, e a finalidade de assegurar o cumprimento pelo Brasil de obrigações decorrentes de tratados internacionais. Esses requisitos, vocês têm que estar gravados na mente na hora de responder questões sobre um incidente de deslocamento de competência, ok? Mais uma questão, pessoal, para a gente poder finalizar o bloco. Tem mais essa, tem mais uma outra questão para a gente resolver e finalizarmos o bloco. É uma questão de 2013, que a FGV cobrou em 2013, pessoal. Deixa eu ver aqui. Segundo informações do Comitê para a Proteção de Jornalistas, no Brasil nos últimos 20 anos, 70%, deixa eu ver. Vou pular a leitura do enunciado. Para investigação e julgamento de tais violações sejam federalizados, é necessário que fique demonstrado que se trata de grave violações de direitos humanos, afirmados em tratados internacionais do qual o Brasil seja parte e pode, por isso mesmo, responder diante de instâncias internacionais. Além disso, é preciso que, lembra lá, volta lá nos requisitos, por isso que eu falo com vocês, deixa anotado no post-it, cola na porta da geladeira, que se for cobrar questão de IDC, a FGV, ela vai cobrar essas informações. É preciso que, alternativa A, os familiares das vítimas entrem com pedido. Pessoal, falei aqui na aula, a vítima pode? Não, muito menos os familiares da vítima. Competência, legitimidade exclusiva do Procurador-Geral da República. Então, já corta essa alternativa, nem vou terminar de ler. Alternativa B, os familiares das vítimas entrem com mandado de segurança perante o STF, que deve julgá-lo favoravelmente.
Pessoal, não, a gente tem um instituto próprio para isso, que é o IDC. Então, não caberia aí mandado de segurança. Alternativa C. As autoridades locais entrem com pedido? Não, 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 não. Vou nem terminar de ler. Legitimidade exclusiva do Procurador-Geral da República. E alternativa D, o Procurador-Geral da República entre com pedido de incidente de deslocamento de competência perante o STJ, né, competência privativa do STJ, que deve julgá-lo favoravelmente. Então, nossa alternativa correta, alternativa D. Ai, pessoal, desculpa, não passei os slides, não passou. Voltando aqui, então, as alternativas. Alternativa A. Beleza. Voltando aqui, é que os slides não passaram, pessoal. Então, vamos lá. Alternativa A. Os familiares das vítimas entram com pedido? Não. Temos legitimidade exclusiva do Procurador-Geral da República. D. Os familiares da vítima entram com mandado de segurança? Não. Instituto próprio para isso, o IDC. E alternativa C. As autoridades locais entrem com pedido de incidente de deslocamento de competência perante o STJ? Não. Legitimidade exclusiva do Procurador-Geral da República. E D, que é a nossa alternativa correta, que a gente já viu, Procurador-Geral da República entre com pedido de incidente de deslocamento de competência perante o STJ, que deverá julgá-lo favoravelmente. Beleza? Próximo slide. Deixa eu ver. Passou? Passou. Essas coisas de tecnologia não é muito o meu forte. Beleza. Uma questão de 2011. No âmbito dos direitos humanos, a respeito do incidente de deslocamento de competência, instituído pela Lei Emenda Constitucional 45, assinale a alternativa correta. Aí, alternativa B. Beleza. Para assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, de que o Brasil seja parte, o Procurador-Geral da República pode... Olha só, vamos com calma, que aparentemente parece ser essa a alternativa correta. Para assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, que o Brasil seja parte, beleza, um requisito preenchido. O Procurador-Geral da República, ok, um segundo requisito preenchido, legitimidade exclusiva. Pode suscitar perante o Superior Tribunal de Justiça, ok, competência privativa do STJ. Incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal, sai da Justiça Estadual e entra para a Justiça Federal, nas hipóteses de grave violação de direitos humanos. Perfeito, essa já é a nossa alternativa correta. Só para a gente finalizar, vamos ver as outras alternativas, porque que elas estão erradas. Gosto de fazer isso, sabe, para vocês já pegarem a malícia da banca, que isso é importante, já respondendo e tentando entender por que uma alternativa está correta e a outra não, porque assim vocês conseguem pegar a malícia da banca e conseguir responder questões com mais facilidade, né? O incidente de deslocamento de competência, embora garanta o cumprimento de obrigações dos Estados brasileiros em relação aos tratados internacionais de direitos humanos, não está relacionado com a razoável duração do processo. Não, nada a ver. Razoável duração do processo para a consecução da finalidade de efetiva duração dos direitos humanos. Pessoal, essa alternativa está incorreta porque, uma vez que os motivos ensejadores do incidente de deslocamento é exatamente a celeridade e a duração razoável do processo, né? Esse é um dos motivos que pode também, inclusive, ensejar, de modo que um ato ele possa ser apurado de maneira mais eficaz possível, né, a hipótese de violação de direitos humanos. A morosidade das justiças federal, da justiça estadual, ela pode ser, sim, uma hipótese, né, para poder federalizar um caso. Alternativa C, pelo incidente de deslocamento de competência, a Justiça Federal só julgaria os casos relativos aos direitos humanos após o Brasil... Não, olha só, após o Brasil ser responsabilizado internacionalmente? Não, pessoal. Ora, vimos que a finalidade é justamente evitar uma responsabilização internacional do Brasil. Então, não pode ser depois, né, que o Brasil for responsabilizado, né? Então, a alternativa está errada. E a alternativa D, para finalizarmos esse bloco, o incidente de deslocamento de competência se efetiva, contrariamente ao princípio do federalismo cooperativo, por não obedecer à hierarquia de competência para o julgamento dos crimes comuns, mesmo no âmbito de ferimento dos direitos humanos. Olha, pessoal, essa alternativa está incorreta por quê?
Não há, na verdade, nesse deslocamento de competência, não há uma lesão ao princípio do federalismo cooperativo. Ao contrário, ela ocorre justamente para consagrar o federalismo, esse princípio. Né? Essa expressão, né, na verdade, federalismo cooperativo, ele indica, é uma indicativa desse sentido, pois em que pese a autonomia de cada ente federado, em que pese a autonomia dos estados, a autonomia dos municípios, existe um instrumento de cooperação. Um estado, um município e a União, elas devem cooperar entre si, destinados ao prestígio do interesse público, tal como o incidente do deslocamento de competência. Tem o objetivo, esse objetivo, que é a prestação de uma tutela judicial efetiva no que toca os direitos humanos. Pessoal, acho que esse bloco ficou até um pouquinho mais longo, mas era importante passar essas informações para vocês. Vou finalizar agora e no próximo vamos retornar com um tema super, mega e importante aí para vocês na prova da OAB, tá? Aguardo vocês até no próximo bloco. Até lá!